Dando continuidade ao nosso módulo de fisiologia do exercício clínico, nós vamos falar sobre bioquímica clínica. Uma das coisas que nos módulos anteriores eu não falei é que as pessoas têm o hábito de confundir perder peso com emagrecer. Nós vamos dar uma passada aqui e ver que além daqueles casos de os casos genéticos, né, comuns, né, diabetes por causa da obesidade ou vice-versa, excesso de ingestão de calorias, vida sedentária, nós vamos ter uma outra visão das coisas que afetam a obesidade, que pode também deixar você nutricionista, médico, personal trainer, limitado nas suas ações no dia a dia de trabalho. Vamos lá dar uma passada. Então esse era o nosso esquema antigo, né? O núcleo da obesidade, reengenharia da obesidade, que é um assunto depois que nós vamos tocar nisso. A endocrinologia molecular, que é a bioquímica clínica, né? Bioquímica clínica, fisiologia do exercício e nutrição esportiva. Nosso site, né? Aqueles que estiverem interessados, www.Dr. João Pinheiro MedBR, tá certo? Vamos dar uma passada aqui para adiantar isso. Esse slide aqui, o nosso objetivo principal, né? É principalmente os médicos, né? Como é que a gente faz didaticamente, além da história clínica do paciente, perfeito? A gente colhe a história, qual é a causa, o que levou aquela pessoa a engordar, foi estresse, vida sedentária, alimentação, algum outro tratamento paralelo, não é isso? Então a gente faz aquela história clínica. Aí na hora de você que é médico, principalmente você que é médico, né? Como é que você vai elaborar um esquema para fazer o diagnóstico daquela obesidade? Como é que o raciocínio clínico, que é isso que não está no rodapé, não está nos livros, né? Só a prática vai mostrar para você. Eu, João Pinheiro em particular, eu trabalho nesse seguinte: eu classifico os exames laboratoriais, principalmente, dividido em formadores de gordura, tá certo? A insulina, a hemoglobina glicosilada, a frutosamina, o TSH, o T4 livre, o T3, antiperoxidase, antiroglobulina, colesterol total, triglicéride, glicemia, insulina, proinsulina, peptídeo C e o polimorfismo, que hoje caiu de moda, né? Não se usa mais, mas antigamente se usava muito isso na genética, né? Nos casos de obesidade genética. Aí eu uso, né, os que produzem, os que mantêm a massa magra, que é a testosterona, né, os cortisol, que interfere diretamente na massa magra. A testosterona total e livre, o cortisol, o DEA, a androstenediona, a dihidrotestosterona, principalmente para aquelas homens que têm alterações na próstata. Não esqueça do PSA e da dihidrotestosterona. Você que é médico aí, os homens com 50 anos, 60 anos, mesmo que não tenha sintomas prostáticos, dosa de hidrotestosterona, né? E a densitometria, o GF1, como eu já falei lá, vocês vão ver em metabolismo intermediário, né? IGF1 e IGF-BP3. O IGF-BP2 eu não cito aqui porque não é realizado aqui rotinariamente pelos laboratórios. E a densitometria massa magra, massa gorda, onde você, profissional, principalmente os médicos, vai traçar os planos, não é? Para aqueles pacientes obesos, pacientes diabéticos, como para monitoramento da massa magra e da massa gorda. Volto a repetir, aqueles exames geralmente realizados pela nutricionista, a bioimpedância, tem seu valor. A densitometria massa, que é o mesmo aparelho que faz a densitometria óssea, então ele mede pelo infravermelho, então ele mede só a gordura, então o sangue e a linfa vai para a massa magra, então aquele teor de gordura é real, não tem interferência de ingestão de líquido, outras coisas, então a gordura é real. Principalmente é bom para os pacientes resistentes à insulina, que você vê qual é o percentual de gordura dele real, sem o excesso de líquido que a insulina retém no corpo. Os de funções, né? É aquele catedrático, né? TGO, GP, ureia, creatinina, sódio, potássio, aquelas coisinhas basais que vocês já sabem. Eu só retiro aqui, quando foi feito isso, foi logo no início, né? Os estrogênios, ele vem para cá, para esse
massa magra para avaliar o metabolismo basal, massa magra. Então, os estrógenos e o ACTH entra aqui na classificação para você pedir os exames, você que é médico. A serotonina é muito importante nos dias atuais, principalmente para prescrição de atividade física, principalmente a musculação. Qual é o tipo de treino que essa pessoa vai fazer? Treino metabólico, tensional, agonista, antagonista, drops, os drop set, os super set, que isso a gente vai, por os médicos em particular. Não sou professor de educação física, nem não sei cozinhar um ovo. Minha parte é parte clínica, não é isso? Então é a mesma coisa, os personal não tenho tempo para ser personal trainer. Eu, nas minhas pesquisas, quando a gente vai estudar, é só para entender por que o tipo de treino, mas quem faz prescrição de treino é o profissional de educação física, quem faz dieta é nutricionista. Isso aí é uma coisa polêmica depois, então, o tipo, porque com esse tipo de análise dos exames do seu paciente, do seu cliente, é que você vai montar a dieta e o tipo de atividade física que essa pessoa vai falar. Lá na frente nós vamos ver isso que você vai entender. Então, os estrógenos, ele não entra aqui nessa classificação de funções, ele entra aqui para avaliar o metabolismo basal, tá? Tanto em homem como mulher. Eu me lembro uma vez que eu fui numa cidade a atender, eu pedi dosagem de estrógeno para homem, os caras vieram dizer que eu estava ficando doido. Porque lá nessa cidade não se pedia dosagem de estrógeno para homem. Depois de muito tempo, que tivemos que convencer e mostrar, provar mais bem que estrogênio em homem causa um transtorno terrível, nem preciso falar, né? Então, estrogênio em homem, cortisol e testosterona tem que ser avaliado e o ACTH em conjunto com a IgG e a CPK. Não esqueça disso, você que é médico. Passagem para o nosso próximo slide. Aqui, né, o nosso público-alvo. Eu, você, os médicos, o personal trainer. Hoje em dia, né, a grande procura nas academias pelo corpo perfeito, corpo sarado, né? Por trás disso também tem a qualidade de vida. Todos querem ter saúde, né? Além da parte estética, tem aquele conceito, né? Feio sim, gordo não. Então, pode até ser feio, mas gordo não pode. Então, o pessoal da academia aí, os obesos, diabéticos, hipertensos, o público fitness, o atleta de alta performance, terceira idade, medicina estética, então todos vocês estão nos acompanhando, vocês podem, principalmente os médicos, trabalhar com isso, os nutrólogos, os próprios endocrinologistas, os geriatras, né? Então, lá na frente, no outro módulo que vai ser exclusivamente para médico, vou dar uma passada como é que os médicos podem entender um pouquinho de atividade física, de prescrição de atividade física em conjunto com a modulação hormonal. Como se monta uma dosagem de hormônio, qual é o tipo de atividade física que é compatível com aquela dosagem. Isso que nós vamos passar para você, que não é o rodapé de livro. Vem comigo. Aqui, nos anos 2004, aí, aqueles que me acompanhavam, aí, que eu fazia as matérias para a revista Super Treino, para Músculo Informe, né? É o polimorfismo C825T. O que é esse polimorfismo? Era um defeito genético, né, que foi evidenciado na época, né, para as pessoas obesas, onde tinha um defeito na proteína G. A proteína G é uma proteína que fica logo após a membrana plasmática das células, principalmente das células gordurosas. E essa proteína tinha uma fração alfa, uma gama e uma beta. Ela tinha um defeito na fração beta, essa proteína. O que acontecia? Essa pessoa, o sinal, os hormônios chegavam aqui na membrana, mas o sinal não chegava satisfatoriamente até o DNA. E essas pessoas tinham uma grande dificuldade de metabolizar a gordura. Deu para entender? Isso aqui não está muito mais em uso, mas ela existe. Existe, principalmente os descendentes, principalmente de espanhóis, pessoal italiano que veio do norte da Itália, aquela região fria. Então, eles apresentam um defeito genético na proteína G. Se você quiser se aprofundar nisso, chama-se polimorfismo C825T, proteína G. Dá um pulo mais à frente.
Aqui é um outro polimorfismo genético também da proteína desacopladora. É outro tipo de defeito também na membrana, só que é na membrana da membrana plasmática da célula. É um defeito na membrana da mitocôndria, isso. Não há troca de energia. Então, lá na mitocôndria, o carboidrato, a gordura entra, só que a gordura não produz energia. Então, esse paciente, como é que... Isso aqui eu peguei casos raros, mas é aquelas obesidade mórbida, pegajosa mesmo. É difícil, é difícil. Então, o laboratório Gene, que me dava, geralmente foi onde eu aprendi com o Dr. Sérgio Pena, essa parte de genética, né? Aqui no Brasil era bem, porque as raças são muitas raças, então ela é difícil. E, como geralmente são doenças recessivas. Quando é doença autodominante, elas são graves, esse tipo de obesidade, de difícil resolução. Aqueles pacientes que pesam 400, 600 quilos, 300 quilos, ingerem 40 frangos por dia, né? Aí vocês aí que, principalmente o pessoal da Zona Leste, né, que trabalha, aí eu cheguei a atender uma paciente de 428 quilos aí na Coab da cidade de Tiradentes, aquela Profeta Jeremias, aquele conjunto da Profeta Jeremias, tinha uma paciente de 428 quilos lá, que para ir na UBS tinha que o bobeiro quebrar a parede, é isso mesmo, 428 quilos, não me esqueça. Então, são coisas raras, não é comum no dia a dia, mas também não esqueça dos MOD, né? MOD pode ter isso aqui, ser MOD também tem isso, obeso, são crianças obesas, a gente vai falar isso mais na frente. Aqui é a parte que não tem como você fugir. Você que quer fazer mestrado, doutorado, quer ser médico. Então, vamos lá. Ó, presta atenção às estruturas básicas. Aqui é onde eu estou apontando. Ó, aqui. O glicerol, isso aqui, o pessoal de educação física, principalmente, que não dá muita bioquímica, pelo menos aqui alguns profissionais me falaram, repara que o glicerol, aqui, ó, vou repetir. Os profissionais de educação física e nutrição que eu não posso voltar lá para segundo grau, né? Bioquímica, o glicerol tem 3 carbonos e olha a hidroxila. Hidroxila é esse OH aqui, que forma água, né? Então, o esqueleto central é esses 3 carbonos. Repara que ele é igual ao fósforo glicerol, olha, tudo é igual, só muda, olha, aqueles fosfolipídios que fica na membrana, ele se forma a partir daqui, dessa estrutura. Olha a colina, a estrutura da colina, que é muito importante para o restabelecimento das membranas, dos neurônios, olha. Acetilcolina, fosfocolina. Olha aqui a estrutura química de um aminoácido comum, tá vendo? Olha a fórmula da glicose. Ó, tem uma hidroxila, um grupamento cetona aqui, ó. A frutose também, que é o açúcar da fruta, tá vendo? A glicose, açúcar da fruta. Vou aqui, ó. Olha, isso aqui que é o grupamento cetona, ó. Todos têm 6 carbonos, o esqueleto, as hidroxila, a glicose, a frutose. Tá vendo? A estrutura química é igual. Aí tem o aldeído 3-fosfato, logo que a glicose, isso lá na mitocôndria eu vou falar já à frente, só para vocês terem uma noção disso, de onde vem. Então, umas coisas aí que vocês vê no dia a dia, né, na prática médica, na prática de obesidade, diabetes. Então, esse aldeído 3-fosfato, logo que a glicose é quebrada em 3 carbonos, ela forma esses compostos, né? E de hidroacetona, são compostos tudo que se forma, principalmente em obeso e diabético. Cuidado com isso, hein? Quando está fazendo atividade física. Então, o aminoácido, a alanina, é o aminoácido que tem a estrutura mais simples que nós vamos ver. Aqui, olha o esqueleto, 3 carbono, olha, esse aqui é o triglicérides. Aqui é a mesma molécula do glicerol, que é um ácido, é a mesma molécula do ácido lático, tudinho. Só que aqui tem uns ácidos graxos livres que se encaixam no glicerol e formam triglicérides. A fosfatidilcolina, ó, mesma coisa. Tem a colina aqui e aqui os ácidos graxos livres. Por que eu estou falando isso? Porque lembra de dieta inteligente, atividade física inteligente, que nos anos 2000, logo no início dos anos 2000, gênio inteligente,
dieta inteligente, usavam muito como mídia isso. Então é isso, porque dependendo da estrutura química, o organismo produz ou um ou outro composto. Isso aqui nós vamos ver na prática mesmo. Você que é médico, principalmente que trabalha com medicação, saber de onde vem isso. Vamos lá, vamos dar mais à frente. Olha aqui. A alanina, lembra que eu falei? Olha, a alanina, você que está interessado nisso, se você quiser isso, eu mando a parte para você. Deu para entender? Você que é educação física, quiser uma explicação melhor sobre isso, olha, a alanina, no livro de bioquímica tem tudo isso. Ela tem 3 carbonos, ela que vai entrar no ciclo de Krebs para produzir energia quando você está queimando o músculo. Quando está fazendo atividade física e perdendo massa magra, é essa alanina que entra na mitocôndria. Olha o piruvato, olha a alanina, 3 carbonos, olha o piruvato. Piruvato e olha o lactato, o inimigo de qualquer atleta, de qualquer obeso. A produção de ácido lático, o ácido lático é essa estrutura, tá vendo? Um pode ser convertido no outro facilmente. A creatina aí que vocês usam, né? A creatinina, olha a estrutura dela para produzir energia. Ó, tem um grupamento amina, um grupamento aqui de aminoácido, olha. Ó, o grupamento, a fosfocreatina, porque tem uma molécula de fósforo aqui que produz energia, entendeu? Que é essas que vocês usam no suplemento. Depois a gente vai ver isso. Minuciosa, tá vendo como tem particularidade aqui? Dentro da mitocôndria tem um ácido chamado alfa-cetoglutarico. As nutricionistas aí que usam a glutamina, né? Então ela se transforma no ácido alfa-cetoglutarico, a glutamina tem 5 carbonos, né? Repara, ó, ela se transforma no acetoglutarico dentro da mitocôndria, o glutamato e a glutamina, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá vendo? O nitrogênio aqui. Isso daqui é bom você entender. Em metabolismo, quer entender de metabolismo de dieta, tem que entender disso aqui, para montar o tipo de treino e o tipo de dieta. Olha, o aspartato, a gente vai falar do aspartato quando falar de ciclo de Krebs, em rotas metabólicas, né? Ó, o aspartato, a glutamina, 5 carbonos. O aspartato tem 4 carbonos, ó. E a glutamina tem 5. Não esqueça, a asparagina e o glutamato, que é o sal da glutamina. Vamos pular, tem muita coisa aí. Aqui é o músculo normal, um corte longitudinal de uma fibra do músculo, né? Olha a fibra do músculo em evolução. Chama-se sarcopenia isso. Olha a destruição da fibra, tá vendo? Formação de gordura entre as fibras musculares. Então, no músculo tem gordura também, não é só no tecido gorduroso, não. Olha a célula normal e olha elas evoluindo, o núcleo dela, tá vendo o núcleo? Essas células estão morrendo, atrofiando. Aqui a lâmina, né? Isso aqui, vamos pular. Aqui é uma coisa chamada competidor de receptores que a gente vai ver já já aqui. Isso aqui. Então, olha, preste bem atenção. Eu já falei lá na frente, metabolismo hormonal, receptores esteroide. Então, testosterona e cortisol e estrogênio, eles têm afinidade pelo mesmo receptor. É dinâmico, um encaixa, um sai, o outro entra, dependendo da situação. No período lá que você está fazendo uma atividade física, uma dieta hipocalórica, vai prevalecer qual? Os hormônios catabólicos, por isso que a pessoa perde peso, perde gordura, perde massa magra, perde por quê? O cortisol vai dar as cordas. Então, por isso que eu disse, olha o raciocínio. Vou até aqui perto da câmera. Você, doutor, preste atenção aí, que isso aí não está escrito em livro, hein? Quem ensinou isso aqui, o Johnny, está longe. Por exemplo, quando você dosa, né, C, cortisol, T, testosterona. Então, quando você vê um resultado do exame, por exemplo, normal, o resultado da testosterona deu 4. Então, tem 4 testosterona ocupando, só né? Só uma testosterona. Tá vendo? Isso significa que o cortisol está ocupando o receptor esteroide. Então, quando a enfermeira lá, o enfermeiro colhe o sangue, a testosterona
pode dar baixa por quê? Ou dar alta? Ela pode dar alta por quê? Porque o cortisol que está ocupando o receptor, ela não está passeando no sangue. Não está a testosterona desfilando, ela está lá ocupando o receptor, o cortisol está receptando. Aí a testosterona aparece alta aqui, mas a pessoa tem aquele sintoma, não consegue, faz musculação, não consegue ganhar massa magra. A mesma coisa serve para o cortisol, tá certo? Às vezes o cortisol está lá em cima, a pessoa é estressada, tudinho, uma pessoa é tranquila, tudinho, mas é porque a testosterona que você só vai... Lembra lá quando eu falei da IgG, da imunoglobulina GG, e da CPK e da 3-metilhistidina? Então você só vai saber quem está ocupando pela serotonina, pela IgG. Se a IgG der abaixo de 1000, de 900, 800, quem está dando as ordens, quem está encostado aqui, quem está ocupando o receptor é o cortisol. Isso nós vamos ver lá na parte de tratamento. Deu para entender esse raciocínio? Pegue o livrinho aí, copie. Se tiver dúvida, me liga, entre em contato por e-mail, me liga, principalmente os médicos. Essa leitura é fundamental você entender para quando for prescrever a medicação, qual a dieta, qual a atividade física. Lembra que nossa proposta é 12 semanas, que é a média. É a média, geralmente, as pessoas que querem emagrecer. Perder peso é uma coisa, emagrecer é outra. Como eu falei lá no básico, no curso básico. Então, geralmente, os obesos que têm mais de 50% de gordura, você tem que aumentar 10% da massa magra dele, do peso dele em massa magra. Geralmente, de 5 a 10 quilos em 12 semanas. Sobre interferentes hormonais, aqui o grande interesse, né, é sobre aquela parte de esteroide, né? Então, os receptores, né, os hormônios normal, interferente e o receptor. Então, é essa ideia que você tem que ter em questões de competição, em termos de metabolismo hormonal. Lembre-se, fisiologia hormonal é o hormônio estático. No metabolismo hormonal, raciocínio, tem um raciocínio que é ali naquela hora, todos os hormônios no sangue, fazendo várias funções, interagindo com outros hormônios. É isso, então vamos dar uma passada aqui para que você entenda. Lá em metabolismo, eu falei sobre competição dos receptores. E agora, no início lá, eu falei para você fazer aquela avaliação, né, aquele esquema didático dos hormônios, dos exames que você vai pedir, principalmente para os médicos, os formadores de gordura, os que você vai avaliar o metabolismo basal. O metabolismo basal é a presença de massa magra, a presença de gordura, e aqueles que você vai avaliar as funções, no caso da serotonina, até pedir para você tirar os estrógenos lá que eu tinha colocado e colocar no metabolismo basal, junto com a testosterona, o cortisol e o ACTH. Então, no caso aqui particular nosso, então quando a enfermagem ali no laboratório escolhe o sangue do paciente, né, aí tem ali no exemplificando o cortisol de vermelho e a testosterona de azul. Então, quando colhe o sangue naquela ocasião, né, aí vem o resultado do exame, aí você lá vê o resultado do exame, testosterona 4, aí você diz, nossa, a testosterona dele está alta, não é isso? Olha, a testosterona dele está normal, mas você não pode fazer raciocínio em questão de fisiologia do exercício, de tratamento clínico, pelo exame só. Você tem que ter a parte clínica e interpretar os exames tudo em conjunto. Ele sozinho ele não tem valor. Eu vou mostrar mais no outro módulo para vocês que isso não funciona. Eu já até coloquei uns vídeos aí de amostra aí para você ver, principalmente os médicos. Então, colher o sangue, testosterona alta e cortisol baixo não significa que esse exame está certo. Você tem que dosar a testosterona, o cortisol, os estrógenos, a serotonina, a IgG e a CPK. Tá certo? Qual é o que dá mais dá mais detalhes? A IgG. Quando você pegar uma IgG menor que 1000, menor que 1100, aí você, por lá, você analisa. Se
Se a IgG está dando menor que 1000, menor que 900 e a testosterona está parecendo com o normal, ela está mais baixa do que aquilo. Por quê? O cortisol que está ocupando o receptor, por isso que ela está dando aquele valor. É a mesma coisa a leitura para o cortisol. Se você lê o cortisol lá em cima alto, né? Ele alto, aí você olha, mas o cara é tranquilo, tudinho, tudo funciona normal, é sinal que a testosterona é que está ocupando o receptor dele, principalmente mulheres com aqueles pelos, aqueles negócios resistentes à insulina, então elas apresentam muito isso. Não esqueça. Então, você tem que fazer essa leitura, porque quando você que é médico, você que é personal trainer, for montar o treino do seu paciente, quer seja ele tensional, metabólico, né? Você tem que ter a visão disso, pela insônia, pela perda de memória, déficit de atenção, concentração, tudo isso é sinônimo que você pode relacionar com estresse ou não. Tá certo? Então, quando você que é médico, quando for ler exames, você tem que ler cortisol, testosterona, estrógeno, ACTH, serotonina e IgG e CPK, tudo no mesmo bloco. Eles que vão determinar quem está dando se o metabolismo é anabólico, se o metabolismo é catabólico, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com nós aí pelo nosso e-mail. Vamos dar uma passada aqui. Aqui é outra coisa que as pessoas confundem muito. Então, o cortisol, testosterona, CTH, vem tudo da molécula do colesterol que é produzido no fígado. Então, eles têm 4 núcleos, núcleo A, B, C e D. O que eu quero que vocês, que é principalmente nutricionista e personal trainer, observa que a testosterona é essa aqui, ó. Essa aqui. Olha a molécula dela. Carbono 17 no D, é uma hidroxila. No carbono 3 aqui no A, olha o estrógeno, o estradiol. Carbono 3, olha a diferença, só isso. Tem a mesma hidroxila, tá certo? Então, testosterona, praticamente, eles têm o mesmo. Olha o vilão, o cortisol. Ele tem uma cetona aqui que deixa esse núcleo muito reativo e deixa aqui o núcleo também mais reativo do que os dois juntos. Por isso que qualquer coisa o cara estressado perde massa magra e a dificuldade de ganhar massa magra. Então queima músculo é uma beleza, porque o cortisol ele reage muito mais facilmente com o receptor do que testosterona e estradiol. Deu para entender? Bom, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, depois mais lá na frente para os médicos eu falo. Deu para entender o porquê da importância de saber um pouquinho de bioquímica clínica? Vamos dar uma rodada mais à frente. Aqui, esse a gente já viu lá no início, a resistência à insulina, né? Vamos dar uma pulada. Aqui, isso aqui que é fundamental. Lembra dos glúteos? Glúteos são aquelas proteínas que transportam açúcar da membrana da célula até a mitocôndria. Então eu expliquei lá na resistência à insulina, lá naquele módulo resistência à insulina, que o glúteo, a proteína 2 e 4, que está relacionado com a insulina. Só com a insulina. A insulina só faz o açúcar entrar na célula, o músculo em repouso. Nas células gordurosas, então, só o glúteo 2 e o 4 que está relacionado com a insulina. O glúteo 1, 3, 5, 6 e 7, ele está responsável de transportar o açúcar da membrana até a mitocôndria quando os músculos se contraem, quando a pessoa faz algum tipo de exercício, faz atividade física. O que eu quero trazer para vocês como bioquímica é importante. Aí aqueles que estiverem interessados, chama-se o livro que tem isso tudo, chamado Sinais Intracelulares. Só não me lembro o nome do autor, é um japonês, até lá da USP. Então, observe que o glúteo 1, 3, 5, 6 e 7, olha o grupamento amino. O grupamento amino
do glúteo está por citoplasma, está por sangue. O grupamento carbonila, o grupamento está por citoplasma. Por que isso? Por que isso? Eu falei lá para vocês no módulo de resistência à insulina, o porquê disso. E olha o glúteo 2 e o 4, tudo são glúteos. E esse aqui, olha, o grupamento amino para dentro, lado de dentro do citoplasma da célula, e a carbonila para o lado de dentro da célula. Isso tem um porquê, que é uma coisa que não está muito bem definida, mas alguns autores relacionam isso aqui com os receptores beta. Isso mesmo, que o glúteo 1, 3, 5, 6 e 7 também funcionam como receptores beta na membrana das células. Isso é uma coisa mais lá na frente que nós vamos debater e ver isso aqui. Deu para entender? Então esse glúteo 1, 3, 5, 6 e 7, principalmente para os personal trainer, para aqueles que prescrevem atividade física, os maratonistas, os pessoal que faz triatlo, os lutadores de jiu-jitsu, de muay thai, a importância desse glúteo 1, 3, 5, 6. Lembra quando eu falei do ácido lático lá? Então, se tiver muito ácido lático, eles não trabalham. Esse cidadão aqui só trabalha na boa, na tranquilidade. Por isso que é importante as nutricionistas, aquela parte do piruvato, do aspartato lá, da suplementação, para não produzir ácido lático e evitar a fadiga muscular. Vamos dar mais uma pincelada lá na frente. Mesma coisa para nutricionista, né? E para os personal. O piruvato, né? Então, os resistentes à insulina, os obesos, os diabéticos, há uma necessidade de reduzir a ingestão de carboidrato na dieta para emagrecer, para controlar a glicose e assim sucessivamente, para tirar labirintite, dislipidemia. Então, quando a nutricionista reduz a glicose na dieta, o cara vai ter tontura, fraqueza, principalmente aqueles com 200 quilos, 300 quilos. Por isso, é interessante suplementar com piruvato e com aspartato. Se você colocar piruvato antes da atividade física dele, ele cicla dentro da mitocôndria e não tem glicose, mas se tiver muito piruvato, ele cicla dentro da mitocôndria e não produz ácido lático, não vai ter tontura. Se você suplementar com os aspartatos, que é o Targifor, por exemplo, cada um vai ter sua quantidade que precisa de usar, né? Ela cicla aqui, aumenta o oxalacetato, né? Cicla dentro da mitocôndria e não precisa de glicose na dieta. Então, aqueles treinadores antigos do tempo de Jesus Cristo, lá da Idade Média, que eles dizem que todo atleta tem que ingerir muito carboidrato antes da atividade física, aqui ele cai por terra, porque aquele atleta que ele é resistente à insulina, é diabético, todo dia, ele não precisa de glicose. Você utiliza outros produtos que não estimulam a produção de insulina, mesmo que o pâncreas dele seja, a célula beta dele esteja falhando, já indo para o lado da diabetes, ou ele seja um resistente, ou ele seja um MOD, chama-se rotas metabólicas alternativas. Então você alterna, você não precisa do carboidrato como fonte de energia. Na dieta hiperproteica, quando você usa a alanina, né? Você faz o balanço nitrogenado, você aumenta a alanina, você aumenta o piruvato, você aumenta a acetil-CoA-cita, você não precisa de carboidrato. Os fisiculturistas não utilizam muito isso. Vocês aí da IFBB, da NABA, né? Os fisiculturistas, então eles fazem aquelas dietas, né? Pobre em carboidrato, às vezes só com proteína mesmo, né? Carboidrato só 2 vezes no dia, então ele faz isso. Muita alanina se forma no organismo, chama-se balanço nitrogenado positivo, né? Que produz muito piruvato, ele cicla e ele não produz, a insulina não sobe, ele não engorda, o percentual de gordura é baixo, porque a insulina é lipogênica. Tô certo ou tô errado? Próxima. Aqui, então, aqueles que tiverem dúvida sobre esse assunto está sob o tema bioquímica clínica na fisiologia do exercício, para a fisiologia do exercício. É um assunto muito extenso de bioquímica, né? Tem várias etapas, tudo, mas o principal é que você entenda rotas metabólicas alternativas. Quando você pode usar o piruvato, quando você pode usar o aspartato, quando usar a creatina,
quando usar glutamina, quando usar o BCA. Então, o foco em bioquímica, estrutura química do BCA, da glutamina, do aspartato, do piruvato, é que você empregue isso de acordo com o tipo da dieta e do treino que você vai fazer para o seu cliente, para que ele tenha um melhor resultado. Então, o casamento, medicação, dieta sempre é a melhor coisa, o treinamento com personal treino, cada um na sua, tá certo? Obrigado, até a próxima.